Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada no comportamento do mercado financeiro no dia de hoje, né? Então, vamos ao nosso modelo de cálculo de arbitragem global ajustado, né? Então, ontem o Ibovespa teve o fechamento na região dos 183.218, né? Hoje, o S&P 500 às 9 da manhã ele estava tendo uma alta de 0,52 e terminou com uma alta de 0,76, né? Nasdaq pela manhã estava tendo uma alta de 0,81 e hoje ele fechou em alta, uma alta de 2,27, né? Então o fluxo estava forte no mercado. Logo pela manhã, comprador, né? Commodities, uma alta de 0,78, fechou. Pelas 9, a alta era de 0,43, né? E o DXY estava em queda, 0,33 de queda, e hoje ele fechou em 0,43, né? E às 9 o Infut ele abriu na região dos 185,260. Então aqui o delta global ele era positivo, né? E com delta global positivo, todos esses indicadores, né? A expectativa era de alta na abertura, né? Então o mercado estava com viés de alta. Enfim, nosso modelo mandando compra forte, né? E o regime de mercado risk on, né? E a arbitragem aqui pelo cálculo estava considerado barato, né? E a situação atual, compra forte, né? Então o nosso modelo aqui mandando comprar, né? E o justo do Infut na região dos 186,226, né? Um prêmio de risco aí de 2.042 pontos, né? Então o mercado considerado barato, né? E com risk on pelo mercado global, inclusive o fluxo forte dos grandes players, né, nas ações. Então foi um dia de queda nos treasuries, né? E juros também, enfim, operando na queda. E o mercado financeiro assumindo mais risco no dia de hoje, logo pela manhã, né? Início do pregão, né? Então vamos dar uma olhada no gráfico agora. Deixa eu passar para vocês aqui. Começar pelo Infut e depois eu passo pelo dólar, né? Então, vou colocar aqui o gráfico para vocês, o Infut. Então o Infut ele já começa com gap, né? Mercado com gap de alta, enfim. Depois ele corrige, ele deu chance aqui para você entrar, porque ele veio testar o gatilho de compra, né? E aqui ele deu uma bela de uma entrada, né? E depois ele veio tocar o nosso alvo, né? Enfim, trabalhar acima dele, depois ele corrige, né? Vem fazer o teste dessa região do alvo. Enfim, mercado risk on, fluxo forte na compra, enfim. E então você mantém o trade, né? E preço acima dos 185,748, volatilidade para alta, né? E foi o que aconteceu, né? Lembra do nosso preço justo baseado em arbitragem, né? Ele alcançou aqui, foi negociar nessa região e depois renegociando até acima dela, né? Porque quando o mercado ele tá com risk on e fluxo global forte nas ações, ele até aceita, né, negociar acima desse valor, né, ou próximo a essas regiões, né. Então ele foi considerado barato, enfim, o preço estava abaixo disso, não estava precificado, né, no início do pregão, depois ele veio corrigir, né, vindo para o preço justo e negociando até acima dele, já que o fluxo estava comprador. E inclusive ele veio buscar também o preço justo baseado em dividendo yield, né. Então são dois modelos de cálculo que eu utilizo e ele veio buscar, né? Até falei logo pela manhã, né, pro pessoal que ele iria também buscar essa região e ele veio buscar, enfim. Aqui ele encontrou a resistência na média de 50, né? E aí corrigiu, enfim, próxima região do preço justo baseado em dividend yield, né? Ficou trabalhando também nessa região o dia todo, enfim. E depois no finalzinho do pregão ele foi enfraquecendo, né? E negociou aqui próximo do alvo da compra, né? E lembra que eu falei para vocês, né? Isso aqui é um padrão já recorrente, né? Então o preço ele aciona o gatilho de compra, ele vem buscar o alvo e acima do alvo. Acima do alvo é recomendado já você proteger seus ganhos, né? E procurar por saídas da operação. Por quê? Porque ele já está bem esticado, né? E na maioria das vezes acontece isso. Ó, ele passa do alvo, enfim, começa a negociar aqui em cima, depois corrige. E num dia altista como o de hoje,
ele veio até, né, o nosso alvo, né? Então veio testar esse alvo aqui, ó. Então ele passou do alvo, enfim, acima é recomendado saída, né? É o topo já praticamente do mercado. Enfim, inclusive aqui, ó, ele veio buscar o mínimo, o máximo projetado para o dia, né? Então ele também chegou nessa região, enfim, depois corrigiu e voltou para o alvo e depois fechou um pouco acima, né? Próximo do preço justo baseado em dividend yield, né? Então esse foi o índice no dia de hoje, gatilho de compra acionado e detalhe, né? Sem nenhum stop na operação. Então foi um trade perfeito, enfim, um trade aí de 2.512 pontos, né, a nosso favor. Depois ele corrigiu, enfim, chega no alvo, passou do alvo. Recomendado proteger seus ganhos, né, quando passa do alvo, enfim, e atingiu praticamente todos os nossos alvos de preço na operação, né? Para quem conduziu o trade, parabéns, enfim, foi ajustando o stop gain e no determinado momento ali do dia ele já tinha um lucro garantido na operação, né? Vamos dar uma olhada no dólar? Já o dólar, mesma coisa, né? Gap, enfim. Aqui eu tinha uma região de venda com preço abaixo dos 4.951 e foi o que aconteceu, né? Ele já teve um gap e abriu aqui na região dos 4.940, enfim. Então, gatilho de venda acionado. Então, como que funciona? Com um gap grande desse, né? Ficar de olho também no possível fechamento do gap, ou até no teste da venda. Não aconteceu hoje. Mas em linhas gerais, né? Você coloca o stop na mínima desse candle aqui, né? Então aqui ele deu uma outra entrada, enfim, o stop seria perdendo essa região, né? Porque ele pode vir a fechar o gap muito alto. Então o mercado já está caro, né? Já abriu com muitos pontos, né? Que andou a favor, enfim. Então a volatilidade está forte, né? Mas ele também já viu esse mercado corrigir, inclusive, né? Esse gap, enfim, e aí ajustar o stop para não ter prejuízo na operação, né? Entrar no mercado já caro. E aí o que acontece? Ele veio buscar o nosso alvo da venda, né? Nós tínhamos um alvo aqui na região dos 4.924, ele veio buscar, enfim, até passou dele, né? Lembra que eu falei? Chegou no alvo, passou do alvo, é recomendado você procurar por saídas da operação, já ajustar o stop gain, proteger o ganho, né? E ele tem um repique, enfim. E depois ele vem renovar a mínima, né? E trabalhar nessa região aqui do alvo da venda, né? Então o dia todo ele trabalhando nessa região, fechou abaixo, né? Fechou na região dos 4.915. Então era um outro alvo que a gente tinha, né? Então todos os alvos também foi atingido hoje na nossa operação. Enfim, e um trade aí que andou a nosso favor cerca de 33 pontos, né? Enfim, sem nenhum stop na operação, né? Para quem entrou nessa operação de venda, então uma operação de hedge, né? Você está comprado no índice, vendido no dólar e o trade fluiu muito a nosso favor, né? Então o dia de hoje foi um dia bem técnico, né? E o nosso modelo de precificação de ativos, né? O cálculo de arbitragem, a gente vai ajustando também, precificando esses ativos logo na abertura, né? Porque o futuro ele já está precificando o mercado antes dele abrir, né? Então o Ibovespa ele abre com atraso de... Ele abre uma hora depois, né? Do início do mini índice. Então toda essa precificação já acontece no mercado futuro, né? Então o mercado futuro ele já vem precificando, enfim. E foi o que aconteceu no dia de hoje. Então é isso, foi uma operação bem tranquila. Então vamos lá, nenhum stop na operação, venda acionada, enfim, o dólar. Então já vou atualizar aqui, né? O Ibovespa, fechamento de hoje, 184, 108. Já 184, 108, né? 184, 184, 108. Atualizar para o próximo pregão. Inclusive em um dos indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ele já
vinha mostrando, né, que o mercado no verde ele está mostrando que o mercado ele está comprador, né? Então o fluxo está forte no índice, enfim. Quando ele fica verde, ele está comprador, né? Que é acima de 1. Acima do zero, na verdade, né? Quando está no 1, 2, 3, enfim, ele chegou a ficar no 3 aqui. Operar toda essa alta com gap, enfim, até a região de topo, né? No 3, então ele está mostrando um fluxo forte, né, na ponta compradora. E na linha vermelha, ele vai mostrando o fluxo forte na ponta vendedora. Então aqui o fluxo estava vendedor, muito forte. Enfim, e aí ele passa por uma correção, né? Mas ele oscilou e a maior parte do tempo o mercado ficou na ponta compradora, né? Os compradores dominaram o fluxo no decorrer do dia, né? Inclusive esses indicadores, né, a gente cria com programação, enfim. Futuramente eu vou entrar nesse assunto aqui para vocês também. Eu vou trazer um pouco de como a gente consegue, né, criar essas programações e fazer o nosso próprio indicador, né, o que é interessante. Então, para quem tem um conhecimento de programação e estatística, enfim, acaba sendo, né, o casamento perfeito, né, porque as plataformas, tanto a Profit quanto a Trade, né, e o TradingView também, enfim, eu tenho criado indicadores nas três, né, e ele tem ajudado e muito, né, a otimizar também as nossas operações, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o mercado financeiro no dia de hoje. Enfim, e esse é mais uma análise do mercado financeiro sob a ótica dos dados.